O Corinthians perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento. Dessa vez, a derrota vexatória para o Cruzeiro no estádio do Mineirão. O Timão continua sem um treinador após a saída do português Antônio Oliveira. O presidente do clube alvinegro, Augusto Melo, chegou a agredir um torcedor do Cruzeiro após a saída do Mineirão ontem. O clima esquentou geral. Se você quer saber mais sobre esses assuntos e sobre o jogo ontem, fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like. Meu nome é Gabriela Sena. Bem-vindo ao Boteco Corintiano. Corinthians foi ao estádio do Mineirão na tarde do último domingo para enfrentar o Cruzeiro e acabou saindo derrotado por 3-0. Foi um jogo extremamente vexatório, um jogo em que o Corinthians não jogou, para falar a verdade. A torcida, né, todos nós que esperávamos que o Corinthians tivesse uma outra postura diante do campo após a vitória pro Vitória dentro de casa na última rodada. Foi um jogo extremamente maluco, um jogo também de muitos erros, né, tomadas de decisões erradas, mas que ainda assim o Corinthians conseguiu vencer e se afastar um pouco de toda aquela problemática da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians dessa vez parece que vem definhando com o tempo, né? O jogo ontem no Mineirão, a gente conseguiu observar muitos erros que seguem no Corinthians e principalmente erros da diretoria, não só do elenco, mas da diretoria. De modo geral, falando sobre o jogo, o Corinthians levou o gol do Gabriel Veron, da equipe do Cruzeiro, nos primeiros minutos do jogo. Por quê? Por uma falha defensiva, novamente uma falha defensiva, sabe? Félix Torres, que voltou agora da sua seleção, né? A gente que esperava ali que o zagueiro pudesse ter uma atuação bem melhor, que estávamos precisando de um zagueiro. Foi totalmente o contrário. Uma falha defensiva absurda ali na frente. O Hugo também não foi bem, Kaká não foi bem. Então, o Corinthians tomou... O primeiro gol veio de uma falha extremamente absurda ali. O Corinthians literalmente não tem um sistema defensivo bom, não tem uma zaga boa. Os laterais do Corinthians são muito lentos. A zaga não acompanha. Ainda assim, o Corinthians teve o retorno do Breno Pidon, que é um dos jogadores que vinha se destacando, né? Romero também chegou a atuar na frente ali com o Yuri Alberto, com o Wesley. Ainda assim, o Corinthians não funcionou ontem no Mineirão. O Corinthians foi dominado a maioria do tempo pelo Cruzeiro. Foi dominado. Foi até difícil ver o jogo. Foi muito difícil ver o jogo. A gente não vê o Corinthians não consegue criar. Não tem meio campo que crie, não tem um volante, não consegue fazer absolutamente nada. Nada. A bola não chega na frente pro ataque. O ataque não consegue fazer gol, o meio-campo do Corinthians não consegue criar jogada, é um meio-campo espaçado, tomada de decisões erradas, os jogadores tomam decisões erradas a todo momento, parece que os jogadores não treinam. E claro, voltando ao assunto técnico, o Corinthians segue sem um treinador, o Corinthians está sendo comandado pelo técnico do Sub-20, o interino, né, agora, da equipe profissional. Após a saída do Antônio Oliveira, o Corinthians, o presidente Augusto Melo chegou a pensar em alguns treinadores, teve um acerto assim, encaminhado com o Ramon Dias, que esteve no Vasco, mas também não aconteceu nada. O treinador estava esperando a situação do Carille no Santos. Eu, na minha opinião, não vejo o Carille como certo para o Corinthians neste momento, e o Carille não vai sair do Santos. É claro que a gente vivia uma situação bastante complicada com o Antônio Oliveira no poder, né? No comando ali da equipe. Porque o time não vinha, o time não tinha uma luz ali no fim do turno, o time não jogava, o time não conseguia resultados consistentes, resultados bons. E sim, teria que demitir, mas o Augusto Melo não tinha um plano para isso. Não tinha um treinador na mira para demitir o Augusto Melo e já colocar alguém no lugar. A gente continua sem um treinador. A equipe já enfrenta um momento difícil na tabela. A gente é o 17º colocado dentro da zona de rebaixamento com 12 pontos conquistados. 12 pontos conquistados. A gente não conseguia vencer nem mesmo dentro de casa. A última vitória que tinha sido, claro, agora sem ser contra o Vitória, tinha sido contra o Fluminense, lá em abril, sabe? Então, hoje, o Corinthians
fora, dentro de casa, não consegue vencer. É um time totalmente desorganizado, um time mal treinado, um time que não tem nenhuma expectativa, assim, de melhora, sabe? Cada jogo que vem é uma sequência de jogos ruins, de decisões ruins da diretoria corintiana, além de toda a polêmica política que envolve o clube. Ainda assim, a gente não tem um time que joga bola. O time não joga, não consegue jogar. Ainda no jogo contra o Vitória, a gente conseguiu observar que foi assim, bastante difícil pra gente jogar dentro da nossa casa. E impor, sabe, uma atitude dentro de casa e sair com a vitória. Que dentro de casa foi uma vitória extremamente difícil contra o Vitória, sabe? O Corinthians não conseguiu se impor dentro da sua própria casa para um time que simplesmente joga também. Não joga. O Corinthians teve erros atrás de erros, tomada de decisões erradas. O Wesley foi um jogador extremamente individual ali, não conseguia acertar não conseguia olhar para os seus companheiros ali. É um time mal treinado. Para falar a verdade, é um time mal treinado. Para piorar a situação do Corinthians ontem, o Augusto Melo chegou a agredir um torcedor do Cruzeiro. Após a saída do camarote do Mineirão, um torcedor cruzeirense chegou a brincar não, né? De fato, caçoar da situação. Chegou pro presidente e falou que ele seria o presidente que levaria o Corinthians para a Série B. O presidente, o Augusto Melo, bastante irritado, chegou a dar um soco na cara do torcedor. Augusto Melo saiu do estádio, tudo mais, foi tomado ali pelo segurança, saiu do estádio. Já o torcedor foi para dentro do pátio, foi na delegacia e tudo mais. De fato, assim, não é uma coisa que possa prejudicar aí a questão do Corinthians, não. Mas o treinador, o presidente deverá pagar uma multa, alguma coisa assim. Os vídeos do presidente do Corinthians agredindo o torcedor tem os vídeos que foram ali pegos pela Itatiaia, né? Pelo portal Itatiaia, pegou esses vídeos e aí a polícia deve apurar e tudo, e de fato ele deve pagar no máximo uma multa aí pela agressão, né? Eu não sou a favor da agressão, só que, pela situação que o Corinthians tá, já é difícil que a torcida do Corinthians tenha ido lá pro Mineirão, sair do Mineirão com uma derrota, carregando essa derrota nas costas, assim, com um time que não jogou absolutamente nada. Mas o presidente faz uma coisa que piora ainda mais a situação, entende? Eu sou totalmente contra a violência, né? Não é legal mesmo você ser zoado, mas no meio do futebol, né, gente? No meio do futebol a gente é zoado o tempo inteiro, né? Esse é o futebol, né? As torcidas se zoam, se caçoam, se alfinetam e tudo mais. Mas para a situação do Corinthians, que a situação tá hoje, eu enxergo isso com um total descontrole do Augusto Melo. Eu vejo um total descontrole da parte dele de chegar a agredir o torcedor da equipe adversária, sabe? Pelo tamanho que ele deve ter diante de ser o presidente dos maiores clubes do Brasil, tomar esse tipo de atitude. Para mim, o maior clube do Brasil, tomar essa atitude frente ao torcedor. Sabe? Chega a ser patético. Na minha opinião, é patético. E segue sem um treinador. Segue sem contratar. Augusto Melo até agora não se movimentou. Faz 30 dias que Augusto Melo não chegou a falar com a torcida, com a imprensa, sobre um novo treinador. Nada. A gente não sabe nada. A gente tá vivendo a navio sem saber o que vai acontecer daqui pra frente, o que esperar da gente daqui pra frente, e quem será o treinador da equipe. A gente segue vivendo de especulações e apurações que os jornalistas, graças a Deus, aí dão tudo de si para ir atrás de uma informação e saber qual será o futuro do Corinthians. Porque o Augusto Melo não consegue sentar e conversar 30 dias sem aí se pronunciar para falar sobre o que está acontecendo. Sobre qual é a negociação que já está aí, qual é o técnico que vai trazer, qual é a ideia que o time tem. Então, a gente segue sem definição. Ontem, ainda após a derrota, teve o protesto da torcida novamente. Novamente a torcida pichou ali os muros.
de uma forma, demonstrando ali, ameaçando de fato o presidente Augusto Melo, sabe? Querendo respostas do que tá acontecendo, e ninguém consegue ter resposta de absolutamente nada, sabe? É um momento muito difícil pro Corinthians, é um momento muito difícil. Agora o Corinthians vai enfrentar na próxima semana o Vasco, né? Nessa semana o Vasco. Vai ser mais um jogo difícil. E a gente não tem mais tempo para perder. Não tem mais tempo para empatar, para perder. A gente precisa ganhar. A gente precisa de um time, a gente precisa de um treinador, a gente precisa de jogadores jogando bola. E a gente não tem. Eu não sei o que esperar do Corinthians daqui pra frente. Eu não sei o que esperar, eu não sei o que esperar do Augusto Melo daqui pra frente também. Qual vai ser a atitude que ele vai ter diante a isso. Mas eu não sei mais o que falar sobre isso, entende? Tá sendo um momento bastante difícil pra torcida corintiana e pra todos nós, né? De modo geral, trazendo tudo o que aconteceu ontem, um resumão, assim, bem resumão mesmo. Foi um jogo caótico, um jogo vexatório, o Corinthians não jogou nada, sabe? É claro que o Larouche aí na frente do comando interino não deve ser responsabilizado por um possível rebaixamento que bate na madeira, Deus me livre, vai acontecer. Não pode ser responsabilizado por isso, porque até então tá no olho do furacão também. Ontem, jogadores do Corinthians que foram super mal, a defesa, tanto o Kaká, quanto o Félix, quanto o Hugo, quanto o Mateuzinho, quanto o Donelli também chegou a errar bastante. Um fato que eu acabei pensando muito e refletindo nas últimas horas é sobre o Donelli. A gente precisa de um goleiro. Claro que tá chegando o Hugo aí agora, né? Que tava com uma situação que tava aí pra ser anunciada e já foi. Já foi não, né? Já esteve na Neoquímica Arena no jogo contra o Vitória. Mas a gente precisa de um goleiro. Eu entendo tudo que o Matheus Donelli assumiu ali, a posição que ele assumiu de protagonista após a saída do Cássio e também do Carlos Miguel. Mas, ainda assim, o Corinthians no momento não precisa de um iniciante. Nesse momento, o Corinthians precisa de um goleiro experiente ali. Precisa de um goleiro que tenha pulso firme ali, sabe? Que entenda a situação do clube e o que tá acontecendo. Eu não sou contra o Matheus Donelli, não sou contra. Ele também foi colocado no olho do furacão ali, mas é aquilo, é a administração do Corinthians de modo geral em relação a isso, a saída do Cássio, a demorar para trazer um goleiro e ele teve que assumir essa frente. Então, é uma pirâmide, eu sempre falo que é uma pirâmide o Corinthians, né? Então, a culpa, pra mim, tá ali, ó. Tá lá em cima, entendeu? Tá de quem tá lá em cima que tá comandando, tá fazendo tudo errado. Mas, é isso. 3-0. Ainda tivemos uma notícia triste de que alguns torcedores sofreram um acidente na vinda pra São Paulo. Eu li bem rápido sobre esse assunto, porque a gente já tá num momento difícil, aí acontece isso agora, deixa mais triste saber daqueles torcedores que foram acompanhar o clube e se depararam com o acidente aí. É muito difícil isso. Muito difícil mesmo pra torcida que acompanha, pra torcida que vive, pra torcida que respira o clube, que tem esse amor grande, vendo o time definhar, sabe? Definhar, praticamente. Pra todos nós é muito difícil. Mas é isso, o Corinthians volta a campo agora contra o Vasco. É esperar que a gente tenha um treinador até então, que a gente consiga ter um time treinado, um time que entenda a situação que o clube tá agora, que precisa vencer pra não cair. Essa é a situação que a gente tá enfrentando agora, a gente precisa vencer pra não cair. E é isso. Bom, é isso, eu fico por aqui hoje, agradeço aí todo mundo que conseguiu assistir o vídeo até o final também, deu a sua opinião, também tá tudo certo a gente discordar também, alguns pontos, mas o importante é que a gente continue torcendo e amando o clube, porque é aquilo, só o torcedor, só o corintiano ama o Corinthians, né? Deixa seu like, a gente volta no próximo vídeo também, fazendo um pós-jogo aí sobre o jogo contra o Vasco, e a gente espera que venha a vitória, né? O Corinthians consiga sair dessa situação. Muito obrigada, meu nome é Gabriele Sena.